Senhor, nós nos rendemos aos teus pés, porque só tu és santo, maravilhoso, bondoso. Senhor, o Senhor tem um grande amor por nós, sem nós nos merecermos, Pai. Por isso nós nos rendemos totalmente a Ti, Senhor. E como igreja agora, Pai, queremos estar atentos à Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para falar para nós nesse dia, Pai. Vem nos edificar, nos instruir, nos mostrar a direção através da Tua palavra. Usa, Senhor, a vida do João para que dele saia a Tua palavra que vem encontrar as nossas necessidades, ó Pai. Ó Deus, que ele faça uso da Tua palavra com autoridade, com unção, com misericórdia e com graça, Senhor. Que nós possamos ver o Senhor falando conosco nesta manhã. Nós sabemos que Jesus está no nosso meio, porque é o que diz a Tua palavra, que o Senhor passeia no meio da igreja. Então, Senhor, vem nos tocar nesta manhã e principalmente abre os nossos ouvidos para que a Tua palavra penetre na nossa alma, no nosso espírito, dividindo o nosso alma e nosso espírito, Senhor, para que a Tua vontade e a Tua palavra prevaleça, Senhor. Nós te pedimos isso, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. São 11h01. Eu vou tentar não me alongar muito, mas preciso pregar aquilo que Deus nos deu, né? Para você que está nos visitando, está pela primeira vez, ou você que não estava no primeiro domingo deste mês, nós iniciamos uma série de pregações, de estudos no segundo menor livro do Antigo Testamento. O nome desse livro chama-se Ageu, era um dos profetas. Ageu foi um profeta no tempo pós-exílio. O povo de Deus, creio que todos nós sabemos que no ano de 587, 586, Jerusalém foi dominada pelo Nabucodonosor, o rei assírio, a gente chama de reino babilônico, né? E ele leva cativo as pessoas que moravam em Jerusalém para a Babilônia. E aí retém lá na Babilônia as pessoas mais ativas, as pessoas que realmente faziam diferença em Jerusalém. E a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída, inclusive o seu templo. Muito bem, queridos. Ageu foi o primeiro profeta nesse período pós-exílico e ele foi usado por Deus para encorajar um povo que estava desanimado. E, na verdade, além de desanimado, esse povo perdeu o foco do que era importante para ele. Então, o pastor Márcio, de uma forma tão didática e bonita, no primeiro domingo ele pregou sobre Ageu 1, de 1 a 11. E ele disse que o templo para os judeus era muito importante, porque o templo Deus se manifestava no templo. E ali no templo acontecia, vamos lá, os 3 P's, né? A presença, o poder e o perdão de Deus. E aí o templo estava destruído, tinha sido derrubado. Aí nós, para entendermos isso, nós precisamos compreender que o templo era para eles também essa ligação entre o céu e a terra. Então era fundamental que o templo fosse reconstruído. Zorobabel, ele volta para Jerusalém, porque aconteceu o seguinte: em 589, o rei Ciro, 539, o rei Ciro, persa, domina aquela região lá da Babilônia e faz com que todos aqueles povos que eram cativos na Babilônia voltem para suas terras, inclusive os judeus. E aí Zorobabel, ele volta para Jerusalém, trazendo um remanescente do povo, em torno de 40, 50 mil pessoas. E eles voltam para Jerusalém, e o primeiro intuito deles, ao voltar para Jerusalém, era reconstruir o templo. Por quê, queridos? Lembra que eu expliquei?
Porque o templo era a manifestação de Deus. Deus se manifestava no templo. E lá as pessoas tinham a presença de Deus, as pessoas tinham o poder de Deus e tinham o perdão de Deus. Mas o que acontece com esse povo que chegou animado e começou a reconstruir o templo? Ele desanimou por causa da reação das pessoas. Os samaritanos começaram a encher a cabeça deles que eles não deveriam fazer isso. E aí eles cometem um outro erro terrível, que foi olhar para si próprio. E eles deixaram de reconstruir o templo para construir as suas próprias casas, refazer a sua vida e deixar de lado o templo. É algo esquisito, não é? Você precisa da presença de Deus, precisa da bênção de Deus, mas você se interessa primeiro pelos seus bens. Será que eu estou falando alguma coisa recente? Será que eu estou falando sobre a nossa história de hoje, que as pessoas estão muito mais preocupadas com seus interesses e deixam de lado os interesses de Deus? Será que um profeta que viveu há 2.500 anos atrás pode trazer algo para nós hoje? O que vocês acham, sim ou não? Você acha que a Bíblia precisa ser escrita? Você acha que a Bíblia precisa ser atualizada? Tem uns doidos aí que falam isso. E pior que o povo assiste. Escuta essas baboseiras e dão valor. A Bíblia atual, desde que foi escrita até hoje. Eu vou provar para vocês nessa manhã que a Bíblia é atual. Serve para nós hoje exatamente como ela está escrita. Ok? Muito bem, queridos. No trecho que o pastor Márcio leu, Deus confronta o seu povo por causa da negligência. E através de Ageu, ele chama esse povo a arrependimento e a obediência. Por isso que eu dei o tema hoje, é obediência acima dos interesses próprios. Você pode repetir comigo? Obediência acima dos próprios interesses. Tá bom? Muito bem. O que mais que a gente precisa saber? Eu creio que se faz necessário uma pergunta. Será que em nossos dias nós enfrentamos esse tipo de problema em que as pessoas que creem em Deus, que buscam a Deus, pensam primeiro nos seus próprios interesses e deixam de lado as coisas de Deus? Não está um pouco alto esse microfone? Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Sabe o que as pessoas fazem? O domingo, para as pessoas, elas fazem um rol de compromissos. Visitar a família, receber família, fazer um churrasco, ir no clube, ir no Lago Igapó, fazer festa, jogar futebol, ou ver a Fórmula 1. E dentre essa programação, eles colocam lá, ir ao culto. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa programação não tem nada a ver com Deus quando você coloca a prioridade nesse tipo de atividade. A nossa prioridade é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E sabe o que diz o texto? Lá em Mateus 6,33. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu, você, nós, priorizamos outras atividades que não a presença de Deus, que não buscar como igreja a Deus, nós estamos cometendo o mesmo erro que aquele povo cometeu. Agora veja, como tudo tem consequência. Abra a sua Bíblia, por favor, em Ageu. Ageu está entre Gênesis e Apocalipse, ali, sabe? No meio. É um pouquinho antes de Mateus, tá? Vão a Mateus e volte um pouquinho. Ageu 1 é antes de Zacarias. Ageu 1. Eu não vou entrar no texto ainda, tá bom? Daqui a pouco eu entro no texto certo. Só vou mostrar o que ensejou aquele povo a atitude de deixar Deus em segundo plano. Vamos lá. Você pode achar para mim capítulo 1, versículo 4? Põe aí, querido, para mim. Veja o que está escrito aqui. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Próximo. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Agora, preste atenção na consequência de você não priorizar Deus. Está escrito aqui, vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos.
põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar numa sacola, saquetel furado, bolso furado. Você já teve a impressão de que você recebeu o seu salário? É claro que eu estou falando metaforicamente. Colocou no bolso e parece que ele vai indo embora, vai embora, vai indo embora. Sabe o que é isso, queridos? Falta de prioridade na sua vida. O que acontece com as pessoas que não priorizam a Deus? Nada satisfaz. Estão sempre insatisfeitas, sempre querendo mais, sempre achando que aquilo não é necessário, que tem que dar mais. Se eu tenho um carro, eu quero outro carro. Se eu tenho um carro bom, eu quero um novo. Se eu tenho um novo, eu quero um importado. Se eu tenho uma casa de um quarto, que é de 2, que é de 3, sempre insatisfeito. Deixa eu dizer uma coisa, acontece conosco isso. As pessoas não vêm ao culto, mas ficam olhando a internet, um monte de baboseira que tem aí. Aí tem tempo de olhar o que tem na internet, um monte de asneira que as pessoas estão falando. Gente, eu nunca vi tanta besteira acontecendo ao mesmo tempo. Então, veja, queridos, o que Deus quer de nós. Essa aqui é uma das igrejas, tá bom, querido? Eu não estou me arvorando em dizer que essa é a igreja, é uma das igrejas. A igreja é a reunião do corpo de Cristo. Quando eu não entendo que eu estou reunindo com o corpo de Cristo e que ali Deus ordena a sua bênção, eu perdi a noção das coisas espirituais. Eu estou só ligado nas coisas materiais. O que me preocupa são as coisas materiais. E aí eu posso incorrer nesse erro de estar sempre insatisfeito. Agora nós vamos ler o texto. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, ou continue aberto. Agora nos versículos 12 ao 15. Como temos muitos convidados, eu não vou desligar aqui, tá? E como muita gente trouxe Bíblia, eu ia desligar, mas vi que tem gente que está visitando, eu acho que não seria muito delicado da nossa parte. Então vamos lá. Ageu 1:12 diz assim: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente. O que é remanescente? O que sobrou. Remanesce, quer dizer, o povo era 1 milhão, vieram 50 mil, você entende? O remanescente do povo, o que eles fizeram primeiro? Atenderam a voz de Deus, tá bom? A voz do Senhor, seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. Diga comigo, e o povo temeu diante do Senhor. Primeiro o povo, volte lá, querido. Primeiro o povo, entendeu a voz. Segundo lugar, o povo temeu diante do Senhor. Pode passar. Então Ageu, o enviado do Senhor, e Ageu quer dizer a pessoa alegre, tá? Feliz. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: quem disse eu estou com vocês? Você entende a prioridade? Quando você tem a prioridade em Deus, ele diz: eu estou com vocês. Diz o Senhor. Versículo 14. O Senhor despertou o quê? O Espírito. Despertou as pessoas para as coisas espirituais. Primeiro de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Por fim, o 15. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Eles voltaram com Ciro, mas quando eles começaram a reconstruir, quando aconteceu isso, já era Dario, o outro imperador que dominava aquela região, tá bom? Muito bem, queridos. Quais as lições que esse texto pode trazer para nós? Põe para mim o 12, querido. A primeira lição vocês já repetiram comigo, 12, tá? Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, atenderam a voz do Senhor. Diga comigo, o povo de Deus atendeu a voz do Senhor. O que Deus está falando com você nessa manhã? O que você está ouvindo de Deus nessa manhã? Puxa, eu preciso priorizar as coisas de Deus. Eu estou muito relaxado com Deus. A última coisa que eu faço é orar quando eu oro. A última coisa que eu faço é ler a Bíblia quando leio. Você entende? Então, o que Deus está falando conosco nessa manhã?
Deus falou através de Ageu a 2 homens, Josué, que era o sumo sacerdote, portanto, o poder religioso, e falou a Zorobabel, que era o governador, poder político, e a todo o povo remanescente. Então, o povo que remanesce, que sobra, que resta. Agora veja qual foi a ordem que Deus deu àquele povo que parou de construir o seu templo. Vá no versículo 8. 8, querido. Qual foi a ordem que ele deu? Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam um templo. Olha o que ele diz: dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Qual foi a ordem que Deus deu? Façam. Você sabia que a obra do templo, que nós vamos começar agora, estamos terminando a base, vamos começar. Sabia que já temos o dinheiro? Alguém pode dizer aleluia, glória a Deus? Sabe onde é que está o dinheiro? No bolso de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, cara de pau, não é isso? Mas é através da sua contribuição que nós vamos construir o templo. E vamos chegar lá, se Deus quiser. Você viu que a Flávia falou, que Deus age. Aqui também age, Flávia. Viu? Tem feito maravilhas aqui. Muito bem. Mas o que é importante nesse texto em que o povo atendeu a voz do Senhor? Porque Deus disse para ele: dele me agradarei e serei glorificado. O que eu devo buscar na minha vida, querido? Eu devo buscar agradar a Deus. Glorificar a Deus naquilo que eu faço. A prioridade daquele povo que era invertida, agora está sendo corrigida. Em primeiro lugar, as coisas de Deus. Agora veja como o texto, a gente deve andar no texto e tem coisas incríveis. Olhe o versículo 8 de novo, ali, vamos ver lá o que diz. Diz assim: dele me agradarei e serei glorificado. Queridos, nossa prioridade é agradar a Deus e fazer a sua vontade. Qual é a vontade de Deus hoje para a sua vida? Eu não sei. Você tem que buscar nele. Quando que você agrada o Senhor com a sua vida? O que você precisa fazer para que Deus se agrade de você? O que Deus quer é que você viva para a glória dele. E ele não abre mão disso. Aliás, ele te criou a mim, e ele criou com um objetivo, para glorificá-lo. Você entendendo ou não, é assim que acontece. Quando você entende, melhor. Quando você não entende, você sofre mais, tá bom? Muito bem. No versículo 12, eles atenderam a voz do Senhor, mas através de quem? Veja que interessante isso. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. A palavra de Deus, para ser colocada, tem que ser aquela que Deus deu. Não é o que o profeta quer. Eu vejo muito cristão procurando profeta por aí. Com todo respeito, querido, se você está dependendo do profeta, você está em más mãos. Dependa de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos desprezar as profecias, mas devemos colocar à prova. Quando alguém me traz uma palavra profética, eu digo quando vai acontecer, que horas, o que vai acontecer. E eu anoto. Quando vai acontecer? Daqui a um ano. Se daqui a um ano não aconteceu, procura a pessoa e diga: olha, a palavra que você me deu foi sua, não de Deus. Tem muita gente falando em nome de Deus, coisa que Deus nunca falou. Se quer ouvir Deus, leia a Bíblia. Lá está a palavra de Deus. Deus pode usar outras pessoas? Pode. Mas nunca vai contradizer a sua palavra. Nunca. Deus não é incoerente. Ele escreveu ou inspirou a escritura da palavra, ele jamais vai dizer, vai usar alguém para falar alguma coisa contra. Misericórdia. Ok, gente? Então vamos lá. O profeta não falou de si mesmo, mas aquilo que Deus havia ordenado. Agora veja o versículo 13, que diz, quando eles tomam a posição, Deus diz para eles o seguinte: eu estou com vocês, diz o Senhor. Para que coisa melhor que a presença do Senhor? Para que coisa melhor que a companhia do Senhor, de Deus instruindo, te dirigindo, te mostrando? Eu não consigo ouvir Deus. Pare um pouco que você vai ouvir.
Pare um pouco e, de repente, entre na Bíblia, leia a Bíblia, que você vai ver o que Deus quer para você. As pessoas muitas vezes espiritualizam algo que não é espiritual. Tá certo? O que eu quero dizer para você é o seguinte: elas têm que ouvir de alguém tem que falar tremido, tem que falar grosso, grande, no que para achar que é Deus. Queridos, Deus se manifesta no sicio também. No seu quarto, quietinho lá, lendo a Bíblia, na sua sala. Hoje de manhã era 4 horas da manhã. Eu levantei e falei: Senhor, eu estou muito cansado, Deus. Eu preciso que o Senhor me renove. Os últimos dias têm sido muito difíceis. E aí eu senti que Deus foi me enchendo. E aí eu consegui, chegar até esse momento agora com alegria, com disposição, com amor. Mas eu te confesso que eu saio daqui, chego em casa, almoço e deito. Não me ligue, por favor, à tarde. Mande o WhatsApp, mas não ligue. A não ser que seja algo urgente. Deus renova a gente, Deus cuida da gente, Deus está conosco. Você só precisa ser sensível ao que Ele está fazendo na sua vida, na minha vida. Quando você perceber que você está sendo abençoado, não comece a achar que você pode, que você consegue. É Deus que está te abençoando, te dando saúde, te dando condições, te renovando, te animando. Sem Deus nós nada somos, querido, nada somos. Qual é o nosso maior modelo de atender a voz de Deus? Vocês concordam que Jesus atendeu inteiramente a voz do Senhor? Jesus deixou a sua glória, Jesus se encarnou, se tornou um ser humano, Ele cumpriu o plano perfeito de Deus para resgatar a humanidade. Ele fez tão certo, Ele atendeu tão bem a voz de Deus, que quando Ele estava na cruz, antes dele terminar a sua obra, Ele diz assim: está consumado. É como se Ele dissesse: Pai, não falta nada. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Você entende qual é o meu exemplo, é o teu exemplo? Consume a obra que Deus tem através de você. Faça aquilo que Deus quer de você. Não o que você quer, não os seus próprios interesses. Mas a promessa qual é? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e depois, e algumas coisas, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aí eu não acredito, sinto muito, vai perder. Porque é assim que acontece. Qual é a segunda lição que esse texto nos deixa? A parte B do versículo 12. Volte lá, querido. Eu vou ler só a parte B, tá bom? E o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse: e o povo temeu diante do Senhor. Essa palavra temor está um pouco desgastada. As pessoas hoje em dia, você fala em temor, elas acham que é medo, que é terror. Ou então as pessoas simplesmente não dão importância às coisas de Deus. Ou é um extremo, ou é outro. Dificilmente as pessoas têm o equilíbrio de perceber que Deus precisa ser reverenciado, ser respeitado, ser temido no sentido de obedecê-lo. Ela está grávida, fiquem tranquilas, ela vai suar um pouquinho e já volta. Não é verdade, Jonathan? Ele está ali, impoluto, tranquilo. Quantos meses ela está? 3,5. Oh, aleluia. Já vamos saber quem é a criança? Ah, gente, nasceu o Isaac. Coisinha mais linda do mundo. Está no ar, está conosco. Eu pedi para o Maurício, manda uma foto, mas ele não mandou a foto. Você tem foto dele aí? Coloque aí para nós. Consegue? A hora que você conseguiu, você me fala. Gente, eu amei a criança. Fui lá, vi ele de costas, mas amei ele. O Maurício estava batendo nas costinhas dele, mas é brincadeira. Ele tinha mandado já umas fotos, eu tinha visto ele de frente. Muito bem. O povo de Deus temeu o Senhor. O temor a Deus traz a companhia, a presença, o poder, o perdão de Deus para as nossas vidas. O temor resgata a necessidade de priorizar a Deus. Temor a Deus está um pouco desgastado, como eu te disse, mas as pessoas precisam resgatar o temor a Deus. Você que gosta de frases, minha querida Estela, anota aí. É impossível ouvir a Deus sem o temor. É impossível temer a Deus sem obedecê-lo.
Quer que eu repita? Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus é santo e as coisas dele são sérias. Temor, queridos, é respeitar, é submeter, é reverenciar. E veja, onde que começou a reverência? A reverência começou através dos líderes. Foi Josadaque e foi Josué, foi Zorobabel, dois nomes maravilhosos, Zorobabel e Josadaque, né? Incrível. Dá o nome de filhos Zorobabel? Vem cá, querido. Zorobabel e Josué. O que esses homens fizeram? Foram à frente, lideraram o povo. E quero dizer uma coisa a você que é líder, seja onde você for líder, você inspira, influencia pessoas, para o bem ou para o mal. Não tem como. Você lidera, se você está à frente de um grupo de pessoas, você está influenciando as pessoas. Que nós sempre influenciemos para o bem. Que exemplo maravilhoso de temor, reverência e obediência a Deus encontramos aonde? Em Jesus. Jesus liderou, Jesus inspirou, Jesus foi à frente, Ele é o primogênito entre muitos irmãos, Ele é o primogênito de uma grande família. O que resta a nós, queridos, é o exemplo de Cristo, de atender cabalmente a voz do Senhor. Se você é líder, por favor, não chegue atrasado onde você for. Sabe que eu olho com tristeza, as pessoas chegam atrasadas na igreja, caramba. Não, quando tem algum problema, tudo bem, querido. Você não tem? Atraso mesmo? Sai dela então agora em nome de Jesus. Espírito retrasado. Aqui é preto no branco, não tem esse negócio, cara. Gente, qual o compromisso que você vai no mundo que você chega atrasado? Fala para mim, qual? No seu trabalho, numa entrevista, num encontro. Mas na igreja você chega. Entende? Então eu fico pensando o seguinte, meu Deus, nós chegamos aqui 8 e pouco. Custa as pessoas chegarem 10, 15 minutos antes. Mas chega 10 e 15, 10. Eu não estou chamando a atenção, só quero que você pense isso. Qual é a prioridade da sua vida? O que é mais importante para você? De repente, você tem um senhor, por exemplo, que ele trabalha de madrugada. Ele chega às vezes atrasado. Eu falo, glória a Deus, vem para cá, querido. Ele chega aqui, que chega acabado, mas ele vem para o culto. Você entende? As pessoas fazem, às vezes, coisas mal feitas. Quer ver uma doação para a igreja? Sempre vem o resto. Jesus, misericórdia. Se você tem algo que não funciona em casa, não traga para a igreja. E não dê para outras pessoas. A gente tem que dar o melhor quando a gente dá às pessoas. Você lembra o que aconteceu na igreja de Antioquia? A igreja de Antioquia enviou 2 pessoas. Quem eram as pessoas? Olha lá, pastor Márcio. Paulo e Silas, eles eram os fraquinhos da igreja, né? Eles eram os melhores líderes da igreja, a igreja enviou os melhores. Para Deus é assim. Então, se você se comprometeu a fazer um trabalho para Deus, faça bem feito. Não faça relaxadamente. Cuide do horário, cuide com o que você faz, faça bem feito, tá bom? Eu não estou chamando a atenção, estou te clareando para que você pense como é que Deus está olhando quando você é negligente com as coisas dele. Porque você não é no mundo, você não é no seu trabalho, você não é na entrevista, não é no encontro. Mas na igreja você chega atrasado. Estou falando de forma geral, tá? Ninguém se sinta aqui ofendido, tá bom? Por fim, o povo de Deus, vamos lá para o 15, para o 14, querido. O povo de Deus, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Deus fez o quê? Despertou para as coisas espirituais. Os caras estavam anestesiados, entendendo que aquilo que eles estavam fazendo era o que Deus queria deles. Eles foram despertados para as coisas espirituais. Suas prioridades foram invertidas agora. Primeiro era a obra de Deus. Segundo eram os seus interesses. É essa a prioridade que nós precisamos ter, queridos. Deus, através do Espírito Santo, move as pessoas para um propósito, o propósito dele nas nossas vidas.
aquele ambiente, naquele momento houve um avivamento, um despertamento espiritual para fazer a vontade de Deus. Antes de Deus trabalhar você para fazer algo, Deus trabalha primeiro você como pessoa. Você tem que estar preparado para aquilo que Deus tem para você. E Deus preparou através dos seus líderes, que foram à frente dizendo, é por aqui, é por aqui. E a obra foi concluída. Muitos hoje, queridos, vivem exclusivamente priorizando as coisas materiais, seus próprios interesses, as coisas que são da carne. Veja uma coisa. Há um exemplo bíblico muito, muito claro, que um homem que era doutor da lei, que era mestre da lei, ele vai conversar com Jesus. Quem é essa pessoa, lembram? Foi à noite conversar? Nicodemos. E aí Jesus diz para ele, você quer herdar o reino de Deus, o reino dos céus? Então você tem que nascer de novo. Sabe o que ele disse, Flávio? Acho que você sabe disso. Ele disse assim, como? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus pensou, eu acho, né? Eu não acredito no que eu estou ouvindo. Falou, Nicodemos, você é mestre em Israel e você não sabe o que é coisa espiritual e coisa carnal, coisa material? Você entende o que é despertar para as coisas espirituais? Você dá valor às coisas espirituais, priorizar as coisas espirituais. Você não vai abandonar a sua vida, deixa eu deixar claro para vocês. Você tem seus compromissos, você tem seu trabalho, você tem sua família, você tem que sustentar a sua família. Eu só estou dizendo o seguinte, não ponha o coração nisso. Põe o coração em Deus, que Deus vai cuidar de você e da sua família. É questão de prioridade em nossas vidas. O que vemos em Jesus? Jesus sempre conduziu as pessoas a um despertamento espiritual. Suas palavras e ações sempre foram direcionadas para que nós descobríssemos e atendêssemos o Senhor nas coisas que importam, nas coisas que são eternas. Você tem uma bonita casa? Glória a Deus. Você morreu, ó, já era. Você tem um belo carro? Glória a Deus. A hora que você morrer, já era. Não estou dizendo para você não ter essas coisas. Tem essas coisas. Mas o que a Bíblia diz, não ponha o coração nessas coisas. Não priorize essas coisas. A nossa prioridade está no céu. Você acredite ou não, existe céu. Não muda essa realidade, tá bom? Agora você vai ter uma surpresa terrível quando todos subirem e você ficar. Existe céu mesmo. Digo, agora é tarde. Eu quero terminar lembrando com vocês o que nós conversamos. O que o povo fez depois de ter as suas prioridades invertidas? Eles foram chamados a atenção por Deus através do profeta Ageu. E qual foi a reação do povo? Em primeiro lugar, eles fizeram o quê? Ó Senhor Deus da glória. Primeiro o povo de Deus atendeu a voz do Senhor. Depois, o que eles fizeram? O povo de Deus temeu o Senhor. E, por fim, o povo de Deus foi despertado espiritualmente pelo Senhor. O povo que estava apático, confuso em suas prioridades, foi despertado por Deus para fazer aquilo que ele queria. O templo resgata a presença, o poder e o perdão de Deus. E eu te pergunto, quem é o templo hoje? Novamente, as aulas de teologia têm nos ensinado. Quem é o templo hoje? É Jesus. Ele tem a presença, ele tem o poder e ele tem o perdão. Nós somos também corpo de Cristo, que Jesus é o cabeça. Entendeu? Então, Jesus é o nosso exemplo. Jesus é a nossa prioridade. Nele somos despertados para uma vida espiritual cheio da graça de Deus. E eu quero nessa manhã, como pastor dessa igreja, liderar um movimento de despertamento espiritual. Através das orações, através da busca, da palavra de Deus, da oração, do jejum. Gente, começa a pensar nas coisas espirituais. Deus tem feito grandes coisas aqui ou não? Amém ou não? Vocês vão ver o que vai acontecer aqui.
Se nós despertarmos realmente para as coisas espirituais que está acontecendo, mas que nós fizermos isso com todo o nosso zelo, com o nosso temor a Deus, grandes coisas o Senhor fará nesse meio. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Passei 4 minutos, glória a Deus. Você já vai poder ir embora ainda. Já, tá bom? Para o maridão esperar 1 minutinho só. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus possa alegrar o seu coração de perceber qual é a prioridade da sua vida. Deixa eu deixar bem claro para não ficar confuso. Sua carreira é importante? É importante. O seu trabalho é importante. Os seus bens são importantes. Tudo que você tem é importante. Qual pode ser o problema nosso? É a prioridade. Então, que Deus possa despertar-nos para a prioridade que é Ele, que é Jesus Cristo. Fique de pé, por favor. Eu quero orar e encerrar esse tempo. Oh, Pai, obrigado por essa manhã gloriosa em que nós tivemos um tempo tão bom, Senhor. Um tempo de alegria, de realizações. Vimos aqui quantas coisas boas aconteceram. Mas especialmente a Tua palavra falou aos nossos corações nessa manhã. E eu creio que nós não sairemos desse lugar sem refletirmos sobre como iremos fazer a partir de agora. Senhor, precisamos priorizar as coisas do Senhor, as coisas do alto, Senhor. Precisamos viver uma vida que agrade ao Teu coração, que agrade ao Senhor. Por isso nós queremos priorizar, nós atendemos a Tua voz, nós tememos ao Senhor, nós sermos despertados para as coisas espirituais. Pai, que nós vejamos também ao nosso redor a influência que vai acontecer a partir das nossas decisões, nos nossos filhos, nos nossos pais, nos nossos parentes, naqueles que convivem conosco, nos nossos colegas de trabalho, ao perceberem que nós somos um homem e uma mulher de Deus, que prioriza as coisas espirituais. Eu sei, se preparem, irmãos, pessoas vão procurá-los, pedindo conselho, pedindo auxílio. Deus vai estar trabalhando na sua vida. Eu creio nisso. Então, nos ajude, Senhor, a priorizarmos as coisas do Senhor e que o Senhor nos mostre mesmo o caminho que devemos andar como igreja. E que essa igreja continue sendo abençoadora, cuidadora, centrada em Cristo Jesus, cuidando daqueles que sofrem, que têm dificuldades e, principalmente, Senhor Deus, obedecendo ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse domingo, que tenhamos um tempo especial em família, com quem estivermos, que nós tenhamos um tempo precioso também de descanso, para retomarmos a semana amanhã, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, é o que eu te peço em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam a bênção, queridos. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Temos visitantes aqui, abrace, dê um abraço, converse um pouquinho.